Esta tarde eu gostaria de falar com vocês sobre a expressão que nós usamos muito hoje, que é o Senhor proverá. Amém? O Senhor proverá, o Senhor proverá. E essa palavra se tornou tão comum, usual no nosso meio, que a gente repete. É quase como aquelas palavras que nós falámos há pouco na escola dominical. A gente fica a repetir uma coisa e nós devemos saber e entender porque é que a gente fala determinada coisa. Eu disse há pouco, perguntei se você acredita que o Senhor proverá, se o Senhor provê todas as coisas. Todos os irmãos responderam amém. Ainda bem, graças a Deus. Tá? Que nós temos fé, acreditamos, queremos e entendemos. E você, com certeza, quando você fala, o Senhor provê, você pensa em várias coisas que você tem experimentado. Amém? Que Deus proveu para si. Amém? Coisas que você tem experimentado e que têm sido a mão de Deus, a provisão de Deus na sua vida. E você tem experimentado isso. Eu gostaria que nós hoje pensássemos na origem do texto bíblico, de onde é que vem, ou de onde está, ou onde mais marcante é nas Escrituras que Deus provê e o que é que Ele provê a nosso respeito. Amém? Não é uma mensagem humanista, espero que não centralizada no homem ou no que você recebe, mas sim em Deus que o dá. Amém? Mas de qualquer forma, eu gostaria que nós pensássemos nesse assunto hoje. A palavra prover tem alguns sinónimos: abastar, abastecer-se, aprovisionar, fornecer, guarnecer, munir, rechear e sortir. Alguma coisa que você recebeu, tá? Alguma coisa que alguém providenciou para si. Prover. O Senhor proverá. E nós temos uma frase que é, todos conhecem, Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. Amém? Meus amados, eu queria trazer uma ilustração primeiro, ao começarmos a mensagem, que é o seguinte: embora os irmãos, claro que vocês não vão acreditar no que eu vou dizer, também é uma ilustração. Imaginem que eu dizia assim: irmãos, eu vou cozinhar para vocês na próxima terça-feira. Eu vou providenciar, vou prover para vocês uma refeição, uma coisa extraordinária. Vocês tinham que ver a cara de incrédula da irmã Maria lá no fundo. Ela olhou para mim e disse: no way. Eu vou prover uma refeição para vocês, tá? Vai ter de tudo, vai ter bacalhau, vai ter vegetais, vai ter todas aquelas coisas, sardinha na brasa, mesmo uma coisa fantástica. Para os irmãos que são do Brasil, vai ter uma carne, um feijão, aquela coisa toda. A minha esposa diz, ela é que diz no way. Mas então eu vou prover uma refeição para vocês. Você pode vir, não precisa jantar em casa, amém? Você vem jantar na igreja porque eu vou prover uma refeição para vocês. Eu pessoalmente, eu vou cozinhar e tal, não sei o que, irmãos. Pelo amor de Deus, é brincadeira. Aproveite e coma bem, porque se eu cozinhasse, você não podia comer nada. Mas supondo que eu ia dizer, eu vou prover para vocês. Amém? Vocês comiam, vinham, comiam e diziam, o Daniel proveu para nós uma refeição. No final, eu vinha com a... Sabe o que é isto? Palito. No Brasil chama palito, irmã Marlete? Palito, tá? Também? Pronto. Eu vinha com os palitos e dava um palito a cada um. Tá? De repente, dava um bocadinho de bacalhau. Não, você precisava de... Tá? Pegar a mãozinha na frente, irmão. Você é vergonha, né? Você é vergonha na casa de Deus, né? A mãozinha na frente e tal. Você pegava no palitinho e tal. Quer dizer, o Daniel proveu palitos para nós. Proveu a refeição e proveu o palito. Tá? Fruta seca, né? No restaurante se chama fruta seca. Mas não tem fruta seca é palito. E você punha e tal. E... Maravilha. Na semana seguinte eu dizia assim, irmãos, eu vou prover para vocês, e vocês diziam assim, os palitos. Eu dizia, mas estava a pensar na refeição outra vez. Eu dizia, mas não esquece os palitos. Eu dizia, ok, mas não esquece os palitos. Na semana seguinte, eu nunca mais lembrei dos palitos, eu fazia a refeição outra vez, trazia a refeição e todo mundo, os palitos. Bom, você ainda nem provou da refeição, para que você sabe que precisa de palito? Você ainda não comeu, você não sabe nem se vai estar bom? Já quer palito? Não, mas a gente quer os palitos, refeição não importa. Seus irmãos, tem qualquer coisa errada, não é? Está qualquer coisa fora do normal, não? Precisa dos palitos, mas não comeu ainda nem a refeição? É que importante tem o palito. Para que serve o palito se não tem uma refeição? Se você não comeu primeiro, para que você precisa do palito? Tá? Como dizia um colega meu, não dá nem para fazer fósforos. Não dá para nada. Para que serve o palito se você não comeu a refeição? Irmão, deixa-me dizer-lhe isto. Espiritualmente falando, muitas vezes nós andamos atrás dos palitos, sem experimentarmos a refeição. Nós queremos que Deus possa prover para nós palitos, sem a gente ter se alimentado ainda da saborosa refeição, daquilo que é extraordinário que Deus nos pode dar. E corremos atrás de palito. Eu não sei o que veio à sua mente quando eu disse o Senhor proverá.
Mas talvez na nossa mente veio um monte de coisas que durante a nossa caminhada cristã o Senhor proveu. Talvez um trabalho, talvez uma casa, talvez um carro, talvez uma família, talvez saúde. Todas essas coisas, meus amados irmãos, que você tira e usufrui aqui, é palito. É coisa complementar. É coisa que provém de Deus, que Deus nos deu, que é importante, que é necessário, mas não deixa de não ser alguma coisa complementar. Um acréscimo a alguma coisa maior, a uma refeição maior. Quando na Escritura fala que o Senhor provê, Ele provê tudo. E Ele é tudo. E nós cantamos, Ele é tudo para mim. Amém? E nós cantamos e falamos e entendemos e dizemos, mas muitas vezes quando chega à prática, a gente só pede palito. Era como você chegasse aqui, chegasse amanhã, se fosse verdade eu ter servido a tal refeição e ter dado os palitos, e amanhã você chegava lá fora e dizia aos colegas, você contasse, ontem na igreja o Daniel serviu um palito. Uau! Um palito! E a pessoa dizia assim, palito? De madeira. Agora está melhor. Deixa eu ver se eu tiro aqui o que é o certo. Agora já mexi neles todos, irmãos. O que tinha um coisinho amarelo na ponta. Um palito, mas um palito destes. E com certeza que alguém ia perguntar, para que é que tu queres o palito? Comeu primeiro para usar o palito? Fez alguma coisa? Meus amados, você acredita que Deus é eterno? Amém? Sim ou não? Vocês são um pouco entusiastas. Só a irmãzinha que está rouca é que diz amém. Você acredita que Deus é eterno? Você acredita que Ele provê coisas temporais? Sim. Você acredita que Ele provê coisas eternas? Você está a entender que qualquer coisa que eu possa prover para você, se vier da minha parte, é uma coisa temporal? Tá? Você pode usufruir, e espero que seja um prazer para si, da minha companhia, né? Eu disse, eu espero que seja um prazer. Vá. Se irmãos fizerem uma carinha de piadinha, que é isso, irmão? Não gosta da minha companhia? Vai se habituando, você vai ver a eternidade comigo. Mas aí tem Cristo, vai ser bom, né? O céu é grande, dizer mais Abel, cabemos todos. Não. Amém? Você vai passar a eternidade com Cristo, eu também vou lá estar, amém? Glória e honra, adoração seja dada ao nosso Deus. Mas qualquer coisa que a gente possa dar de nós próprios é temporal, irmão, não? É só um tempo acaba. Deus é o único que pode prover coisas eternas, porque só Ele é eterno. Só Ele é Deus. Quando você provê a alguém, algum ministro a alguém, alguma coisa espiritual, você está a prover à pessoa aquilo que não é seu. Na verdade é Deus que está a prover por si. Amém? Quando é alguma coisa eterna. Escute uma coisa. Se nós entendemos que Deus é eterno e pode prover coisas temporais, por certo que a refeição principal é aquilo que é eterno e não aquilo que é temporal. Por isso é que aquilo que é temporal é palito. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 22, 1 a 14. Nós hoje não temos ali. Tiquinho, podias apagar, filho, please. Gênesis 22, 1 a 14, irmão. Não é um texto longo. Ou, se for possível, pôr aí no Easy, hoje fica melhor ainda. Amém? Gênesis 22, 1 a 14 é um texto que todos os irmãos conhecem, ou todos os irmãos conhecem pelo menos a história. Amém? Uma história bonita. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Irmão, quer ficar de pé para ler a palavra do Senhor? É um costume bonito que nós temos, que tem significado se a nossa vida, amém, tiver em reverência para com a palavra de Deus, do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Texto um pouquinho longo, vou tentar ler devagar para nós ficarmos todos a entender, tá? E vai passar ali daqui a pouco, tá? Não? Não tem problema. Gênesis 22, 1 a 14. Ele é tudo para mim. Aleluia. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui.
E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e ele albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse, repare na resposta, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Primeira vez que no texto, neste texto aparece a palavra proverá, ou a palavra relacionada. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou Deus dos céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, segunda vez. Então se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, terceira vez. Meus amados, podem ficar sentados. Eu sei que você conhece a história. Nós não vamos falar da fé de Abraão. Nós não vamos falar no exemplo de Isaque, na obediência. Nós não vamos falar de tantas outras lições que podíamos tirar deste texto. Eu queria que nós nos centrássemos na palavra proverá aqui. Abraão vai e leva o seu filho. Rapidamente eu vou passar a história. De repente, não sei se os irmãos estão tão familiarizados assim com a história. Deus provou a Abraão e disse, dá-me o teu filho em holocausto. Não era um costume, não era alguma coisa normal. Aparece esta vez nas Escrituras, Abraão pega no filho e leva o filho para sacrificar ao Senhor. Faz lembrar as palavras de Jó, né? O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, e pega no filho e leva. E pelo caminho, o filho via tudo menos o holocausto, o sacrifício, o que ia ser imolado. E ele diz, tem o fogo, tem o cutelo, tem a lenha, mas onde é que está o holocausto? E Abraão diz, o Senhor proverá para si o holocausto. O Senhor proverá. Quando Abraão pega no filho e ata o filho e diz a palavra do Senhor que ele acreditou que até dos mortos Deus podia ressuscitar o filho, porque Deus tinha prometido a ele que ele ia fazer dele uma grande nação e a sua semente seria como as estrelas que estavam no céu. E ele prepara-se para imolar o filho. O anjo do Senhor lhe bradou e disse, agora sei que temos a Deus. É que até ali Deus não sabia, né? Até ali Deus não sabia. Sabia. Claro que Deus sabia tudo. Eu não acho que Abraão sabia até onde Abraão, até que ponto Abraão estava e onde ele estava, na sua fé, na sua firmeza. E também o que Abraão não sabia era que aquele momento ali específico, Deus estava a falar por gerações e gerações e gerações e milhares de anos, até nós hoje, vem falando esta história, desde Abraão até agora. Isso Abraão não sabia. Há muitos fatores que Abraão não sabia ali. Ele coloca o filho em cima do holocausto, do altar, pronto, para imolar o filho. O anjo do Senhor brada dos céus e diz, para. E ele olha para trás e está um carneiro preso pelos chifres no mato. E ele pega no animal e tira o filho e coloca o animal no altar, no lugar do filho, e sacrifica o animal. E disse, e Abraão chamou o nome daquele lugar, o Senhor proverá.
foi o Senhor que proveu, foi o Senhor que proverá. Meus amados, num Deus eterno como o nosso, num Deus maravilhoso, santo, num Deus de amor excelso, e Ele proveu para as nossas almas alguma coisa, eu arrisco a dizer, tão grandiosa e tão maravilhosa que nós não podemos, não entendemos. Algo que vem de uma dimensão grandiosa como Ele é. Algo que vai acima do nosso entendimento. E Ele proveu para as nossas almas, em primeiro lugar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já lá vamos chegar, já lá vamos esmiuçar isto. Escuta, irmão. Quando você diz o Senhor proverá, e Ele vai prover tantas outras coisas, mas a refeição principal, pegando no exemplo do palito, aquilo que é maior, aquilo que é eterno como Ele é eterno, aquilo que é maravilhoso, extraordinário como Ele é o facto de Ele ter provido para as nossas vidas, para as nossas almas, alguém que pagasse o preço pelo nosso pecado, pela nossa condenação. Aquele carneiro estava ali porque estava preso. Claro, Deus proveu. Mas ficou preso ali pelos chifres. E Abraão pegou e tira o filho de cima do altar e coloca ali o animal e sacrifica o animal e livra o filho. Deus fez diferente. Tirou o ser humano. Tirou-nos a nós, a mim e a ti, de cima do objeto da ira dele para derramá-la sobre o seu próprio filho. É o contrário. A nossa vida, a nossa humanidade, a nossa natureza caída, o nosso pecado era abominável aos olhos do Senhor. O nosso fim era a morte. O nosso fim era o inferno. A nossa condenação era completa. A nossa vida era terrível aos olhos do Senhor, porque Ele é santo. E a nossa era uma abominação. E Ele providenciou um meio para que a nossa alma fosse salva. E esse meio foi em que, num ato de justiça de Deus, Ele substitui na cruz, no Calvário, Ele substitui a mim e a ti pelo seu próprio Filho e despeja a sua ira, a sua indignação quanto ao nosso pecado na pessoa bendita do seu Filho. Ele se fez pecado por nós, Ele sofreu a condenação que estava proposta a nós, Ele se fez maldito por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. E Ele providenciou, Ele proveu lá na cruz. Diz a palavra do Senhor que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. No pensamento de Deus, desde antes da fundação do mundo. Ele já sabia. E Ele já tinha planeado um meio de prover salvação às nossas almas. A salvação da nossa alma é o maior ato de Jeová Jiré que você possa imaginar. O Senhor proverá. E Ele proveu a salvação da nossa alma, ainda antes nós termos pecado, ainda antes nós termos nascido, ainda antes nós termos sido abomináveis a Ele. Porque a nossa natureza era assim. E sem que você tenha feito alguma coisa por seu ato de justiça, Ele envia o seu Filho para morrer em nosso lugar. Às vezes, amados, eu acho que nós levamos a salvação da nossa alma como mais uma das coisas que aconteceram na história da humanidade, ou mais uma das coisas que aparece na Bíblia, ou mais uma das coisas que aparece ou em qualquer lugar, ou que vem acrescentar alguma coisa à sua vida. Não, meus amados, não. É o momento maior, é o momento único, a única importância, a única relevância é o facto de Cristo ter pagado o preço pelos nossos pecados. Irmão, era nosso lugar. Era nossa a condenação. Era a nós que cabia.
Éramos nós os infratores. Éramos nós aqueles que tínhamos pecado e desobedecido a Deus. E Ele pega no Cordeiro Imaculado, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e vem a este mundo com o objetivo de morrer e pagar o preço pelos nossos pecados, para que a humanidade caída pudesse ser restaurada ao seu Deus e Deus pudesse ser completamente glorificado e exaltado na criação dele, que somos nós. Meus amados, quando você diz o Senhor proverá, deixe-me dizer uma coisa, Ele já proveu. Ele já proveu todas as coisas. E Ele já proveu o meio de salvação. Irmão, o nosso fim, a nossa vida, a nossa natureza, o nosso é tão perverso, irmãos. Qualquer ato de justiça que nós fizéssemos, qualquer boa obra que nós fizéssemos, diz a palavra do Senhor que é como trapos de imundícia. Era alguma coisa detestável, alguma coisa que cheirava mal. As nossas boas obras, a nossa vida. E Deus Pai, pelo seu amor, pela sua eterna misericórdia, envia o seu Filho e Ele agora paga o preço pelo nosso pecado. E por Ele nós podemos chegar a Deus. O Pai é glorificado no Filho na cruz. E o nosso pecado é perdoado. As nossas vestes são branqueadas. E podemos agora ter acesso à presença de Deus. E na nossa morte sabemos e temos a certeza da vida eterna. Irmão, você sabe porquê que muitas vezes, e deixa-me dizer isto com toda a franqueza, nós sentimos-nos às vezes frustrados no Evangelho, sentimos-nos abatidos às vezes em demasia, e temos dificuldade às vezes em caminhar. Sabe porquê, irmãos? Porque nós valorizamos mais o palito do que a refeição principal. E você começa a morder o palito e a morder o palito. E o palito começa a ficar gasto, você precisa de outro palito. E se Deus lhe dá outro palito, a coisa anda. Mas se Deus não dá outro palito, você começa a ficar com problema. Às vezes a gente já roeu o palito de todos os lados, já não tem ponta por onde se lhe pega. E vai aos pés do Senhor e diz: Deus, dá-me outro palito. E Deus diz: eu quero te dar a refeição principal. Irmão, o que é que você acha que tem no céu? O que é que você acha que tem tão especial no céu? Você foi salvo e a sua esperança é o céu, amém? Está certo ou não? Você está caminhando para onde? Vocês não estão caminhando para lá nenhum, eu estou sentado. Sim, mas na sua vida, no seu cotidiano, você caminha para onde? Você não caminha para uma vida eterna com Ele, não só na sua esperança. Na esperança do crente, a vida eterna, eu vivia com Cristo. Irmão, você está a entender que na cruz, a sua vida eterna, a minha vida eterna, já foi alcançada por Cristo. Cristo pagou o preço do seu pecado e do meu pecado, a sua vida eterna está em Cristo. Mas, irmão, dá para entender, dá para a gente entender que quando chegar lá no céu, palito não interessa. Você já entendeu que quando você chegar lá no céu, todas aquelas coisas que Deus tem dado ao longo da sua existência aqui, não vão ter nenhuma importância? Irmão, que importância vai ter quando você chegar no céu? Que carro você conduziu aqui? Tem. O que é que você quer fazer? Você quer chegar à beira de Pedro e dizer: ó Pedro, e quando andavas a pé, eu andava de Mercedes. BMW? O que é que você pensa que importância tem quando você chegar na eternidade, que a casa que você teve aqui? Me responde, por favor. Que importância tem quando você chegar no céu a saúde física que você gozou aqui? Que importância tem quando você chegar no céu a família que você teve aqui? Explica-me, por favor. Que importância tem? Você não vai competir com ninguém lá, vai? Você vai competir com alguém? Irmão,
A palavra do Senhor diz que a gente anda por fé e não por vista, né? Aí todo mundo põe uma venda nos olhos e começa a caminhar por fé. É isso. Amados, nós somos desafiados a viver uma vida por fé, olhando e visando o que é celestial e o que é eterno. Porque o que é celestial e é eterno foi alcançado por Cristo na cruz. E Ele proveu algo eterno, algo maravilhoso. Mas se você andar com Cristo aqui, porque deixa-me só voltar atrás, irmãos. O que tem de especial no céu, deixa-me completar essa ideia primeiro. O que tem de especial no céu, irmão, é o facto de que Cristo está lá. De que a glória de Deus lá existe. Tem um irmãozinho que uma vez chegou à beira do pastor e disse assim: pastor, o céu deve ser muito chato. Sempre a louvar, a louvar, a louvar. Sempre a cantar. E o pastor virou-se para ele e disse assim: olha, o que eu tenho pena é que o irmão ainda não entendeu o que é louvor. Ele achou que louvor era cantar. Então eu tinha que cantar muito no céu, toda a eternidade, a cantar, a cantar, a cantar. Toda a eternidade a adorar, adorar, adorar. Que chatice! Se ainda fosse bonito, como é que o louvor, não é? Não pude evitar. Vocês fizeram essas caras, eu tive que falar, não é? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu amo o louvor aqui na nossa igreja, amém? De verdade, todo o coração, irmãos. Meus queridos, o que tem no céu de especial é que lá, a glória completa de Deus, que você agora só vê por um pouco, você só sente por um pouco. Não é por um pouco de tempo, você só sente uma parte. Lá é completa, é absoluta, é maravilhosa. Cristo está lá. Cristo está lá. Irmão, você vive nesta terra baseado nas coisas que você consegue alcançar aqui? Deixa-me dizer assim, irmão, quem viver nesta terra baseado nas coisas que pode alcançar aqui, se chegasse no céu, ia ficar muito desapontado. Se o foco da minha vida aqui é andar de Mercedes, eu chegar no céu, se eu chegasse no céu, eu ia ficar desapontado. É que lá não tem concessionário da Mercedes. Se o objetivo da minha vida aqui é ter uma casa na praia, eu ia chegar no céu muito desapontado, que lá não tem nem casa nem praia. Se o objetivo da nossa vida aqui, irmão, é palito, você está a perder a refeição principal. E lá no céu não tem palito, só tem refeição principal. Lá no céu só tem presença de Deus. Lá no céu é a glória do Senhor. Lá no céu Deus é todas as coisas. Aqui, irmão, na verdade Deus é todas as coisas, é o único. Foque a sua vida nele. Irmão, o que é que você acha que fazia a igreja do primeiro século ter prazer em morrer para estar com Cristo? Depois vamos explicar isso. O que é que levava aquela gente a se regozijar quando eram lançados às feras? O que é que você acha? E não venha com que o Senhor fechou a boca do leão, que isso foi só com Daniel. Que os outros pereceram e morreram, a igreja já morreram nas feras. O que é que você acha que levava Estevão a ser apedrejado até à morte e com prazer e viu os céus abertos e a glória do Senhor e ora por aqueles que o apedrejam? O que é que você acha que é isso? Era a casa que ele ia viver? Era a saúde que ele usufruía? Era a família que ele tinha? Era o emprego que ele tinha? Era a carreira que ele tinha? O que é que você acha que era? Era Cristo nele. Por isso que a morte de Estevão é algo extraordinário. Ele vê os céus abertos, ele vê a glória de Deus e ele passa de uma presença de Deus aqui, onde Cristo era tudo, para a presença direta de Cristo, onde ele era tudo. Isso é prato principal, isso não tem palito. Prato principal, espiritual, é você entender que na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus foi imolado em seu lugar, a pena que estava sobre si, a condenação que estava sobre si, esteve sobre ele, a ira de Deus que estava sobre a sua vida, foi despejada em Cristo, e você foi salvo, restaurado a Deus.
Vive em função disso. Irmão, palito a gente usa depois de ter a refeição principal. É um utensílio complementar a qualquer coisa. Qualquer coisa que você alcance nesta vida é em função daquilo que você... Qualquer coisa que você alcance nesta vida é em função daquilo que você, ou Deus lhe deu, é em função daquilo que você alcançou que é interno. Irmãos, se Deus deu aqui saúde, é porque é para você usar em função daquilo que é eterno. Se Deus deu aqui um carro, é para você usar em função daquilo que é eterno. Se Deus não deu carro, é para você usar em função daquilo que é eterno. Se Deus deu uma carreira profissional, é para você usar em função daquilo que é eterno. Se Deus não deu, é para usar em função daquilo que é eterno. Quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, e você se deliciou com o prato principal que é a salvação, você alcançou em Cristo tudo. Tudo. A gente alcançou em Cristo todas as coisas. Cristo é a nossa máxima satisfação. A nossa vida se regozija, se deleita no Senhor. Porque Ele é todas as coisas. Agora estamos em Cristo. Agora somos uma nova criatura. Façamos, seja o que for que façamos, nós fazemos, usamos, somos, em função da nossa vida que está lá além. E não em função daquilo que você vai alcançar aqui. Porque se você viver em função daquilo que você pode alcançar nesta terra, muitas vezes você não vai conseguir. Deixa-me dizer mais, muitas vezes Deus não vai dar. Porque senão você vai gostar demasiado de estar aqui. Você já pensou nisso? Você já pensou que se você alcançasse tudo nesta terra que você gostaria, você ia gostar tanto de estar aqui? Jesus ia vir buscá-lo para ir à sua presença e você dizia, não, Senhor, aqui está bom. Está bom? Senhor, eu gosto tanto daquele meu Mercedes. Eu hoje estou no Mercedes, estou no seu Ferrari amarelo. Eu gosto tanto daquele meu Mercedes, Senhor, eu só fiz 200 mil milhas. Senhor, deixa eu estar mais um bocadinho. Senhor, eu gosto tanto daquela minha casa, ainda só a Bíblia lá há pouco tempo, 6 meses, Senhor, deixa eu ficar mais um pouquinho. Mas se você entender que a sua esperança, a sua glória, a sua satisfação, o seu desejo, se nós entendermos, irmãos, o tamanho da salvação da nossa alma, se nós entendermos os benefícios que vêm da salvação, você vai entender que tudo aquilo que veio a mais na sua vida é alguma coisa complementar que Deus lhe deu para você, através disso, nesta terra, manifestar Cristo aos outros. Para você ser usado para Deus. Para você fazer alguma coisa para Deus. Irmão, não vive em função das coisas que você alcança aqui. Você não vai conseguir viver na eternidade. Ou nós aqui, enquanto aqui estamos, Cristo é a nossa máxima satisfação. A nossa maior alegria está com o Senhor. A nossa maior alegria é ter a presença de Deus na nossa vida. A nossa, haja ou não haja, como diz Paulo, sei ter e sei não ter. E ele referia-se àquilo que é material, àquilo que é físico. Se nós não entendermos, e não, a nossa, irmão, e ontem ouvimos em Ancares que o crente é o cristão é o povo mais feliz da terra, não é? O crente em Cristo Jesus é o povo mais feliz da terra. Você acredita nisso? É porque não chove sobre o crente, não chove. Não neva. Sobre o crente não neva. É por isso que você é feliz, não é? De onde é que você acha que vem a ideia que você é feliz? Você tem problemas? É? Você nunca recebeu, tem uma esperança, não é? Você nunca recebeu bilhos, não é? Já? Eu já falei com a senhora do correio várias vezes. Eu ouço ela subir as escadas e a portinha do correio a fechar, eu venho cá fora, pego naquele bilhos outra vez. Porquê é que traz para aqui os bilhos? E a senhora começa a se rir e vai-se embora.
Acho que ela já disse, é doido. Para que aquilo? Você é crente? Você é feliz? Você gosta de receber bilhos, amém? Você dá glória a Deus quando você recebe bilhos. Oh, aleluia! O PSG aumentou. É? Não, responda, é? Não. A gasolina só aumenta para os descrentes. Está certo? A venda da igreja é de graça. É? Não é. A venda da igreja, a gasolina é paga como aos outros. Mas você é o povo mais feliz. Mas sofre como os outros. E ainda sofre mais, não é? Sofre perseguição, sofre calúnia. Sofre difamação, ou não? Sobe investidas de Satanás. Você sofre dificuldades. Você quer vir à casa do Senhor e é uma luta. Você quer orar e dá sono. É ou não é? Como é que o Daniel sabe? Porque o Daniel passa por isso tudo. Eu também, marido, eu também. Esses problemas todos. Então como é que o crente é o povo mais feliz da terra? Não é pior. Não é não, irmãos. O crente é o povo mais feliz na terra, porque a nossa esperança, como dizia o irmão José, não está nas coisas desta terra. Não está nos palitos. Não está nas coisas palpáveis, nas coisas materiais. A nossa satisfação não está nas férias de sonho que a gente quer ter e que nunca conseguiu fazer. Na República Dominicana. Ou lá em São Paulo, ou assim num sítio qualquer. Não é. As coisas, a satisfação do crente não está nessas coisas. Que diferença me faz se eu vou estar ou não, alguma vez, num lugar aí paradisíaco, ali, maravilha. Eu não sou muito disso. É mais assim, uma montanha. Que diferença faz, no Alasca, filho, amém? Que diferença faz se eu alguma vez vou pisar no Alasca ou não, se eu vou morar na eternidade com Cristo? Está certo? Que diferença, escuta, irmão, por amor de Deus, escuta isto com atenção. E vamos parar de viver vidas, às vezes, irmãos, sinceramente, vivemos e deparamos-nos, temos problemas, choramos com os outros, diz a palavra do Senhor. Entristecemos com certeza. Temos lutas, mas frustrados não, irmãos. Escuta. Todos nós, crente e descrente, do mundo, ou sendo do mundo ou sendo de Cristo, todo mundo passa por enfermidade. Nem que seja aquele espirro que você dá quando a neve vai embora e vem o sol. Irmão, que importância tem a tua condição física se um dia tu vais ter um corpo glorioso? Tem muita importância assim. Mas o Daniel diz isso, mas pois é, que eu já ando aqui há um mês, que dói não sei o quê. O outro doía o dedo, não é? Não, doía o corpo todo, não é? Não tocava. Dói aqui. Era o dedo partido. Aqui. Doía o corpo todo, era o dedo. O Ricardo contou hoje da manhã. Irmãos, tem uma importância assim tão grande. Tu vais ter um corpo glorioso. Você diz assim, mas espera. Então não faz diferença nenhuma ser crente ou não ser. Não faz diferença nenhuma então estar em Cristo ou não estar. Faz toda. É quando tu comes do prato principal, quando tu comes da salvação em Cristo, as outras coisas que acontecem na nossa vida, os tais dos palitos, uns são úteis, humanamente falando, e outros não são. São os problemas, as dificuldades. Tem agora um propósito maior na nossa vida, irmãos. Você acha que Deus esqueceu de si? Ele salvou a tua alma e largou-te para ir num sítio qualquer, de uma maneira qualquer, agora desenrasca-te. Não. É que o problema e a dificuldade que cai sobre o descrente não serve para nada. A não ser que sirva para condenação. Ou virá a tornar em salvação. Mas aquilo que acontece na tua vida, aquilo que acontece nas tuas dificuldades, aquilo que Deus provê ao longo da tua vida, é que as bênçãos que vêm daí, as lutas, os problemas, as dificuldades, são todas as bênçãos que Deus nos dá. Elas
são colocadas por Deus, elas são permitidas por Deus, para que tu sejas aperfeiçoado em Cristo. Para que haja algo melhor a nosso respeito. Os palitos passam a ter o valor de palito, não do prato principal. Mas porque eu uso do prato principal, eu entendo a função do palito. Mas se eu não tivesse o prato principal, eu não sei para que é o palito. Deixa para termos espirituais. Se eu não tiver a salvação da minha alma, eu não sei para que é que eu tenho um carro 2007. Se eu não tiver a salvação da minha alma, eu não sei para que é que eu tenho uma família. Eu não sei para que é que eu tenho casa. Eu não sei para que é que eu tenho roupas para vestir. Eu não sei. Eu não sei porque é que eu pago contas. Eu não sei porque tenho enfermidades. Eu não sei porque há dificuldades. Em Portugal a gente chama andar no mundo por ver andar os outros. Mas aquele que se alimenta do prato principal, aquele que se alimenta do que é espiritual, aquele que está em Cristo, aquele que é uma nova criatura, ele entende para que é que existem dificuldades, coisas boas, problemas, lutas, porque todas elas são bênção em Cristo Jesus. Porque Ele nos permitiu e nos dá palitos. Porquê? Porque há uma refeição principal. É a diferença do crente, do que serve a Deus e o que não serve. Há algo extraordinário em cada coisa que acontece. O que é que você acha? Que nevou porque Deus queria te dar uma dor nas costas por causa de andares ali para a neve? Não, você tinha que ver outro dia a cara do Tiago. Quando veio assim um solinho de manhã e a neve derreteu, eu disse, que bom filho, já. Olha, a neve está a derreter, vem a primavera. Ele disse, não! Eu disse, porquê? Porque eu gosto tanto do frio. Eu gosto tanto da neve. Sei o pai, não sei eu? O que é que você acha que vem a neve? Aquele que não conhece a Jesus, entende que a neve é só para limpar. Aquele que conhece a Jesus, glorifica a Deus no frio. Glorifica a Deus com a pá na mão. A neve derretiu, lá glória a Deus, porque a neve foi embora, já tem onde estacionar o carro. A neve não foi embora, ele diz, obrigado a Deus, porque me fizeste dar 2 voltas ao bloco. Enquanto dei 2 voltas ao bloco, eu fui experimentado em Cristo Jesus. Foi uma coisa simples, não é? É só um bocadinho de neve, um exemplo simples. Você quer para uma coisa mais complexa? Veio uma enfermidade à nossa vida, um problema sério, uma morte de um ente querido, uma coisa mais séria, mais complexa. E você ficou triste, e você chorou, tudo bem. Mas você tem satisfação em Cristo. Você entendeu que isso foi só alguma coisa que aconteceu, que Deus permitiu, mas que só vem acrescentar alguma coisa. É só um palito. Agora a questão é como é que eu vou usar. Tá? Eu comi do prato principal, eu alimentei-me da salvação que há em Cristo, a minha vida está baseada em Cristo, eu estou a pé, me sustento espiritualmente, não é pelo palito. É porque eu me alimento da palavra, eu me alimento de Cristo, eu aprendo de Cristo, eu dobro os meus joelhos, eu oro, eu recebo do Senhor, eu me fortifico em Cristo. Alimento principal. Agora eu vou ter que lidar com o palito. Você entende que aquele que não tem Cristo, não? A gente diz que ele vive sem esperança? Para as pessoas que vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo. Não sabe o que há de fazer na dificuldade e na hora da luta, não sabe para que serve. Porque não se alimentou. E você está alimentado, você conhece. Você pode se alimentar mais. Quando vem a luta, vem a dificuldade, quando vem a perda de um ente querido, você vai chorar, claro, você vai se entristecer, claro. É pecado? Não. Mas você vai entender que de alguma maneira Deus vai ser glorificado naquilo e de alguma maneira você está crescendo naquilo. Então quando você receber o Mercedes, não é profecia, tá? Não põe a mão na cabeça para não estragar o penteado, tá? Quando você recebe o Mercedes, você vai todo encantado e você entende que da mesma maneira como você recebeu o mal, você recebeu o bem, como recebe o bem, recebe o mal. Não foi o que disse Jó? Recebemos Deus só o bem? Você recebe a luta, recebe a dificuldade e você recebe o Mercedes. Você sabe lidar com um e com o outro, é tudo palito. Porquê? Porque a refeição principal você já teve. E não, você sabe porque entende agora porque dá para entender agora porque é que Estevão está a ser apedrejado? E a gente imagina aquelas pedrinhas, não é? Isso não mata ninguém, irmão. Ele foi morto à pedrada. Você está com pena que Estevão foi morto à pedrada? Não tem, irmão.
Tenha medo, não tenha pena. Ele foi todo contente em encontrar com Cristo. A vida dele, o corpo dele, até na morte Deus foi glorificado. Até na morte ele encontrou prazer. Até debaixo das pedradas ele podia glorificar a Deus. Porquê? Porque ele sabia que o próximo passo era estar com Cristo. E isso é que importava. Irmão, tenho ficado fascinado pelo dilema de Paulo. Não sei se eu quero morrer ou se eu quero viver. Eu tenho fascinado isso, irmãos. O homem chega a uma hora que diz assim, eu não sei o que é que eu quero. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo e isso é bem melhor. Mas se eu estiver por aqui, eu ainda posso fazer alguma coisa por vocês e para Cristo. Então é capaz de ser melhor que eu fique. Está na Escritura. A Escritura é inspirada, irmão. O homem estava... Ok. É a hora de eu estar com Cristo? Aleluia. É a hora de eu ficar por Cristo? Está bem também. Ele só ficava bem... Irmão, escuta com atenção. Ele só ficava bem em ficar mais um pouco porque ele sabia que o dia de ir vinha. Porque se fosse só aquela partida, ele dizia, não, eu vou agora. Não, só leva-me agora. Mas ele sabia que se não fosse aquela, mais tarde, com certeza ele iria estar com Cristo. Mas, amados irmãos, o objetivo desta mensagem, ou o desejo desta mensagem, o meu desejo desta mensagem, é que nós possamos entender a diferença entre o valor da salvação da nossa alma, do mais já principal em Cristo, que você pode usufruir, e das coisas desta terra que a gente às vezes dá tanto valor e que elas não têm. Irmão, não tem o valor que a gente lhe dá. Elas só terão valor. O palito só terá valor. Da próxima vez que você usar palito vai se lembrar, não é? O palito só terá valor se eu já experimentei da refeição principal. Se eu já experimentei da salvação da minha alma. O Senhor proverá sim, irmão. Ele vai prover aquilo que você precisa para a sua vida. Ele vai prover todas as coisas. Sim. Mas o que Ele proveu mesmo, e onde nós encontramos na Escritura de uma forma intensa, falar da provisão de Deus, é quando Deus proveu o carneiro para ocupar o lugar de Isaac. Deus proveu o cordeiro dele para ocupar o teu lugar e o meu lugar. Alegre-se em Cristo e regozije-se em Cristo. Viva na presença do Senhor. Viva em Cristo como Ele, porque Ele é a única esperança, Ele é a única solução. Ele é o único, Ele é o Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Irmão, muitas vezes eu fico a pensar, se nós conseguirmos entender nesta terra, e cada vez é mais claro para mim aquilo que acontece lá com Enoque. E andou Enoque com Deus e não se viu mais por quanto Deus para si o tomou. Eu sempre gostei dessa expressão. Faz mais sentido hoje. Enoque andou com Deus e não foi visto mais por quanto Deus para si o tomou. Ele estava tão habituado a andar com Deus que quando eu conto, já estava lá. Você já ouviu que a vida do cristão é uma passagem? Da satisfação que você alcança aqui em Cristo, da vida em Cristo completa que você tem aqui, você vai ver a glória completa dele lá. É só uma passagem. É só uma passagem. É por isso que nós não podemos viver frustrados. Não tem como viver frustrado. Tem um hino lá em Portugal que a gente cantava, o meu sogro deve se lembrar, não pode estar triste o coração que ama a Cristo. E uma vez aconteceu um episódio, uma saída da igreja, e umas irmãzinhas vinham tristes e tal, e não sei o que, estavam a chorar. E alguém começou a cantar esse hino. E era só, como é que eu não posso estar triste? Claro que eu estou triste. Irmãos, a nossa tristeza nesta terra é um momento. Mas a nossa alegria é eterna, porque ela é a salvação da nossa alma. A alegria do Senhor é a nossa força. Somos salvos e estaremos com Ele para todo sempre. Que assim nos ajude o Senhor e que nós possamos nos alimentar do prato principal para entender o valor do palito. Vamos orar. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, gratos, Senhor, pela salvação da nossa alma. Esperança única e absoluta que nós temos em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos dessa forma e entendermos, Senhor, cada vez mais revela-te a nós para que possamos entender o valor da salvação. Senhor, somos felizes porque temos a Ti. Somos felizes porque estamos em Ti. Queremos em Ti. Vivemos para Ti. Senhor, não encontramos outra satisfação que não seja em Ti. Queremos, Senhor, demonstrar a Tua glória.
adorar o teu nome e exaltar-te, ó Pai. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém.